Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Tel MediaCast aqui no nosso canal do YouTube. No programa de hoje, nós recebemos o presbítero Solano Portela e o assunto é a respeito da educação dos nossos filhos e sobre aquilo que eles estão aprendendo nas escolas. É importante ouvir esse tema e pensar a este respeito. Mas antes de começar, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e deixar um comentário, curtir o vídeo, compartilhar e, sem esquecer, ative então o sininho para que toda atualização você seja avisado. Muito obrigado pela sua presença e um forte abraço. Olá, eu sou Ludgero Neto e este é o Tel MediaCast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Novamente comigo aqui o tio Fernando, reverendo Fernando Hamilton Costa, que está sempre me ajudando nesses assuntos importantes e tão interessantes que a gente tem trazido no Tel MediaCast. Mais uma vez, um tema importantíssimo a respeito daquilo que os nossos filhos têm aprendido, as crianças e, obviamente, os jovens e adolescentes, no mundo que nós vivemos, a influência do mundo, né, sobre os nossos filhos. E temos um convidado muito especial para falar sobre esse assunto, que eu vou apresentá-lo logo depois da nossa abertura. Bom, como eu prometi, como eu disse, eu vou apresentar agora o nosso convidado, que vem falar sobre esse assunto, que na verdade é o tema de um livro que ele escreveu, foi publicado já há algum tempo e tem sido muito precioso para a nossa vida e para a vida da Igreja de Cristo. Está conosco aqui o presbítero, professor Solano Portela. Eu tenho a alegria de conhecê-lo já há algum tempo, acho que a influência da amizade do Solano com meu pai, com nossa família, e a alegria tê-lo aqui. Solano, muito obrigado pela sua presença, privilégio ter conosco aqui no nosso podcast. Eu é que agradeço o privilégio de ter sido convidado e principalmente sobre um assunto que é tão perto do meu coração, que tem apaixonado e galvanizado grande parte daquilo que eu tenho conseguido produzir nesses anos aqui de experiência com a educação. Então, exatamente, nesses anos de experiência com a educação, conta um pouquinho para quem está nos ouvindo, qual esses anos, a sua formação, naquilo que você tem trabalhado na área de educação. O meu interesse pela educação, ela começou a ser despertada, principalmente a educação escolar cristã, foi despertado pela minha formação na universidade, pela minha graduação. Sou formado em matemática aplicada e foi numa instituição cristã que eu fiz esse curso lá nos Estados Unidos. Então, naquela ocasião, eu pude ver como as áreas de conhecimento, todas elas se relacionam entre si, tendo como eixo a palavra de Deus e o Deus soberano do universo como alicerce de todas essas coisas. Ele é a fonte do conhecimento. Então, já desde aquela época, mesmo antes de meu casamento, lá eu conheci minha esposa também, casei com ela. Eu vim do Brasil, ela veio do Canadá, casamos, voltamos para o Brasil. Era sempre a minha intenção voltar para o Brasil. Antes de vir para o Brasil, eu fiz, então, o mestrado em teologia. E a matemática tem tudo a ver com teologia, né? Obviamente. E eu acho fantástico você dizer isso, ainda nessa introdução, porque, infelizmente, muitas pessoas, até nossos irmãos e irmãs em Cristo, têm essa visão extremamente setorizada, né? Isso. Matemática aplicada, e a pergunta seria, o que tem a ver com educação cristã, o que tem a ver com teologia? Mas realmente concordo e isso é importante para quem está nos ouvindo. Tem tudo a ver com teologia. Se a gente pudesse classificar a ciência das mais exatas possíveis, é a teologia, não é a matemática, porque você tem uma fonte confiável que não erra, que é a palavra de Deus. Mas, enfim, esse interesse também na área de teologia, eu não tinha a intenção, nem me achava chamado ao pastorado, mas eu queria estudar mais
sobre teologia, e isso foi importante na minha formação. Bom, resumindo aí a história, casamos, chegamos no Brasil 1974, isso é na pré-história, né? Muito antes de você nascer aí. 6 anos antes de eu nascer. Pelo menos é a minha pré-história, né? E aí tivemos o nosso primeiro filho, Davi, que hoje em dia faz um trabalho missionário lá no Camboja. Uau! E ele foi colocado numa escola nominalmente cristã. E nós começamos a observar que havia pouca diferença de uma escola qualquer. Apenas era um ambiente cristão, você tinha alguns exercícios devocionais. Não podia fumar lá dentro. Exatamente, qualquer coisa assim, né? essas regras, né, que são típicas de uma instituição cristã. Principalmente naquela época, né? Estou falando isso porque quando o tio Fernando fala isso, eu me lembro que eu também estudei numa escola nominalmente cristã. E o que ficava eram regras. Regras de vestuário, corte de cabelo dos rapazes. Tinha uma normativa com um desenho de como deveria ser o corte de cabelo. Essas questões, obviamente, de fumo, de bebida, são óbvias, né? Naquele contexto que eu também fui criado. Talvez hoje não seja mais nada disso. Hoje não são tão óbvias assim. Isso já era na história. Eu estou falando da pré-história, para você imaginar. Então, quando nós nos apercebemos disso daí, então redobrou o meu interesse pela educação escolar cristã. Naquela ocasião, eu tive contato também com o Richard Denham, que é o fundador da Editora Fiel e já falecido, e também com o Bill Barclay, que foi o fundador da Publicações Evangélicas, né? Chamada PES, né? PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, já faleceu também, recentemente faleceu a sua esposa, Mary. E eles me convidaram, principalmente o Reverend Richard Denham, para falar na primeira conferência Fiel sobre o tema da educação, por essa experiência de pai ali e daquilo que eu vinha estudando. Disso daí surgiu um livretozinho chamado Educação Cristã, né? Interrogação. O que é isso? E a ideia era nós tentarmos despertar pais e educadores sobre a questão de que tem que haver uma diferença, e há uma diferença na educação escolar cristã daquela ministrada por uma escola, vamos chamá-la de secular. Sim, né? sim. E daí para frente eu tive diversas atividades, mudei para Manaus, fui palestrante durante muito tempo com um casal de missionários lá de Manaus. Ela ensinava uma semana sobre educação escolar cristã e eu abria essas conferências falando da filosofia da educação cristã. E depois de alguns anos, escrevendo, publicando, pesquisando, eu tive a felicidade de ser levado até o Mackenzie, onde, depois de um ano e meio lá de atividades, fui chamado para supervisionar as escolas de educação básica, que vai desde a pré-escola até o ensino médio. E nessa posição ali, com algumas outras atividades intermediárias, eu passei 15 anos. Mas continuo nesse viés da educação e estou agora no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, coordenando 2 programas educacionais. Um é um programa bilíngue, é um programa em parceria com o Gordon College de Boston, onde nós oferecemos, e o Boston oferece um mestrado em liderança com um viés de educação escolar cristã, e o Jumper tem um curso de especialização em educação escolar cristã, que é um curso totalmente online. Esses 2 programas são coordenados por mim. E nesse meio tempo escrevi também, além de diversos artigos que foram publicados, escrevi
esse livro que acho que é até o tema do nosso bate-papo aqui. Exato. O nome do livro é O que Estão Ensinando aos Nossos Filhos. Em que momento você escreveu, publicou, editou? Você ainda estava na tarefa de supervisão das escolas do Mackenzie quando escreveu esse livro ou já estava no Andrew Jumper? Não. Nesse novo momento? Eu estava ocupando a diretoria educacional do Mackenzie. Então, certo. A publicação foi em 2012. 2012, né? Eu estava bem ativo nessa coordenação das escolas, que quando eu entrei lá eram 3 escolas, e quando eu saí nós estávamos com 7 escolas espalhadas aí pelo Brasil. Mas ele representa o somatório dessas pesquisas e de uma tentativa de que os pais realmente se interessem por aquilo que estão ensinando aos nossos filhos. É tão fácil, né, delegar essa questão e depois você vai ver o tamanho do prejuízo que está lá na frente. Então, é uma necessidade tão grande de focar nessa área. Posso entrar nesse pedacinho que o Solano falou? Pode. Aqui a gente avisar os nossos ouvintes que o tio Fernando tem certas autorizações aqui para poder entrar no assunto. Quando você diz a respeito do interesse, porque isso é claro, o assunto nosso é a educação cristã, então nós estamos olhando dentro de um aspecto das escolas. Mas é evidente, Solano, sem ter conversado com você sobre isso, mas de conhecendo e daquilo que nós temos, que nós entendemos a profunda importância do que o pai ensina em casa, os pais ensinam em casa antes da escola, toda a formação cristã na casa e depois vai para a escola. Quando menino, eu lembro de debates que nós tínhamos na igreja, porque volta e meia chegava lá no tal do colegial, naquela época ainda, e aí surgiam questões como criacionismo, e como é que eu vou fazer, e eu tenho que fazer uma prova, e lá me ensinaram que é assim e tal. Eu lembro desses debates que nós tínhamos, mas o próprio aluno, isso eu lembro, nós éramos contemporâneos, se sentia incomodado com o que ele estava recebendo na escola e que era contra aquilo que ele tinha aprendido em casa. Hoje, e aqui é uma semi-pergunta, o que eu observo é que parece que os pais já estão falhando no fundamento e aí então é mais prejudicial ainda a escola. Você concorda comigo em parte? Não, que você acha? Eu concordo com essa afirmação de que eles estão falhando e é mais prejudicial, mas eu daria um passo além. Tá. Muitos acham que isso é suficiente. Certo, que é necessário. Entendi. Não, eu vou dar a minha educação cristã aqui em casa, vou ensinar os princípios básicos, vou ensinar a palavra de Deus. E aí bem. O aluno vai se virar. Nós subestimamos a influência e o tempo imenso que a criança, adolescente, o que for, passa numa sala de aula daquela que é dedicada a ele para esse aprendizado no lar. Então, obviamente que quem tem essa posse da mente, do coração das crianças por mais tempo, é exatamente um ambiente escolar, mais do que os pais. A gente normalmente fala a respeito disso pensando em horas, né? Quantas horas ele passa em casa, quantas horas por semana uma criança, um jovem, um adolescente está exposto ao ensino e ao debate educacional dentro de uma escola e quantas horas por semana ele vai para uma escola dominical, né? Mas se você ampliar isso, não são só horas, né? São dias, meses e anos, quantos anos ele está aquilo ali e como aquilo realmente vai conduzir mente e coração, né? Isso não somente em função da escola, mas também o ambiente, né? Dependendo da escola, você tem, às vezes, um círculo de amizades que faz mais a cabeça e o coração do que a própria escola. Né? Mas os pais têm que estar envolvidos na questão educacional. Essa é a premissa. Certo. E se eles decidem enviar os filhos a uma escola, eles têm que estar acompanhando, porque essa responsabilidade é dada pela palavra de Deus aos pais. Não é? Nós nos acostumamos a citar
Deuteronômio falando... Está aberto aqui, Está ó. aberto aí. Então, e Deuteronômio, onde você... o pai recebe essa incumbência de estar repetidamente falando de quê? Dos atos e feitos de Deus. E, obviamente, que ao fazer isso, ele está ensinando história, geografia, aquilo que ele faz no dia a dia, e ele está entrelaçando todas essas coisas com Deus. Se me permite, já que o Solano está citando também, e tem ouvintes que talvez não conheçam, eu estou com o Deuteronômio, capítulo 6 também fala, mas eu estou no capítulo 11 também. Onde está lá 18 e 19. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que esteja por frontal entre os filhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Constantemente falando. Esse é o dever básico do pai, né? E aí você tem um princípio didático aí, que é aquele princípio da repetibilidade, onde você vai fazer com que aquilo seja realmente internalizado no coração e na mente. Que Deuteronômio 18 fala em inculcar, né? Abrir a cabeça e enfiar lá dentro. Inculcar, né? Exatamente. E isso é importante porque mesmo sem eu ser grande especialista em educação, não estudei nessa área, a minha esposa que tem se dedicado muito a isso, na verdade, até o estudo formal a respeito da educação e educação cristã, mas como pais a gente vai ouvindo e aprendendo, sendo orientado, porque principalmente as crianças, quanto mais novas são, elas absorvem tudo. Né? Elas absorvem tudo. E eu já citei aqui, e eu brinco, né? O tio Fernando tem um privilégio de ser tio-avô dos meus filhos, então ele para os meus filhos ele é o vovô Fernando. E a gente brinca, o meu menino de 2 anos e meio, ele vai à igreja domingo e permanece conosco o tempo inteiro, e ele então vê o pastor pregando, depois vê o pastor ministrando a ceia. Quando ele chega em casa, né, o pastor da igreja que nós frequentamos em João Pessoa é o querido Rodrigo Broto, e aí ele fala assim: eu sou o pastor Boto, eu vou pregar. Ele abre a Bíblia e ele prega. E é interessante, o Broto está pregando expositivamente em Marcos. Uhum. Ele fala assim, porque Marcos diz. E depois, quando ele acaba a pregação dele, ele pega as peças de Lego e ele distribui a ceia. Uhum. Aí ele fala assim, papai, este é o pão. Aí depois ele volta, pega o pão, comeu? Agora este é o cálice. E tal, que sei o quê. Então você acha que não, parece que é uma brincadeira. Estão absorvendo tudo, Então se você tem uma educação infantil focada na palavra de Deus, você vai fazer com que eles internalizem muito mais. Uhum. Se por acaso um cristão não se der conta e o filho estiver tendo uma educação infantil secularizada, pode ter certeza, eles também vão absorver, não é mesmo? Isso, exatamente. Agora, para maior clareza, normalmente eu faço uma distinção entre educação religiosa e educação escolar cristã. Não que as duas sejam antagônicas. Sim, sim. Né? A educação religiosa é o fundamento. E a educação escolar cristã é aquela que constrói em cima desse fundamento, porque ela vai ampliar, ela vai ensinar todas as áreas do conhecimento, ela vai mostrar que isso daqui procede de Deus, se une em Deus, ela não vai ignorar a existência de um Deus que é soberano, que rege todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é o maior crime que se pode fazer na formação de uma criança, e esse crime ele é cometido diariamente, a cada minuto, de ensinar as coisas desse mundo de Deus como se Deus não existisse. Uhum. Então você está ensinando metade do conhecimento. Você está ignorando o maior advento na história, que é a vinda de Jesus Cristo. Isso é no máximo uma nota de rodapé nos nossos livros de história. Recebe às vezes 1, 2 parágrafos e ele muda a história da humanidade, porque é a interatividade da Trindade com a criação e é Deus conosco, presente aqui, fazendo essa mudança, essa intersecção. Muitas vezes escolas até cristãs, né, religiosas, elas falam sobre o Natal, falam sobre a Páscoa,
mas até quase que no mesmo tom do Dia da Independência, né, da proclamação da República, do Dia do Índio e do Dia da Árvore. Ou seja, é só um ponto na agenda. É né? um toque, né? E outras escolas cristãs, às vezes, elas confundem as duas coisas e elas passam a fazer aquilo que é o papel da família e da igreja, né? Então, ela não tem que fazer esse papel, mas ela tem que construir em cima daquilo que é ensinado na família cristã e na igreja, uma igreja que seja fiel à palavra de Deus, obviamente, e passar a cumprir a sua missão, que é educar para a vida nesse mundo de Deus, né? Dando que a criança e o adolescente e, em última análise, o jovem e os adultos aprendam a glorificar a Deus em todas as áreas de sua vida. Aí o cristianismo deixa de ter essa visão compartimentalizada do domingo e passa a permear toda a vida. É que isso que é importante, né, para quem nos escuta especialmente, porque, primeiro, quando você fala em educação cristã, uma escola confessional, né, como se usa o termo algumas vezes, e até previsto na lei do país. Então, o que é isso? Então, o pastor vai lá, o professor vai ser um pastor, ele vai deixar de falar a verdade, né, da matéria para... Você fez o dedinho aí para quem está nos ouvindo, quem não tá vendo, entre aspas, né? Então, falar para ensinar tudo distorcido de acordo com as superstições religiosas. E eu já sei a resposta, mas eu vou lhe perguntar mesmo assim. Ou nós podemos permear qualquer área do conhecimento humano debaixo de uma cosmovisão cristã. Claro, até a palavra cosmovisão talvez fosse bom você explicar um pouquinho para quem escuta, né? Porque talvez essas questões de lentes e tal, nem todo mundo entenda muito bem, mas é possível, assim, eu vou falar de matemática, ou de física, ou de língua portuguesa, ou qualquer área. E é possível ter uma ótica, uma cosmovisão cristã em todas as áreas, já que essa é a sua especialidade dos seus estudos, suas pesquisas? Solano, você pode responder isso para a gente logo depois do nosso break? A gente vai fazer um corte aqui rapidinho e já volta. Então veja, a pergunta foi feita, Solano está com a resposta na ponta da língua e você não sai daí não, que a gente volta em alguns segundos. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça a Telmídia, uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Bom, então, como eu disse antes da gente cortar para o nosso intervalo, a pergunta foi feita pelo tio Fernando, você ouviu e o Solano vai responder isso agora. Fala de novo, tio, para o pessoal. De repente ele ouviu o intervalo aí, a nossa vinheta subiu de novo. Então você está falando sobre é possível ensinar todas as matérias dentro de uma cosmovisão vamos resumir, cristã? Quem quiser escutar, volta lá depois na gravação e vai ver o resto que eu perguntei, mas resumidamente, é possível ministrar todas as áreas do conhecimento chamado secular, não é? Numa cosmovisão cristã. E o que seria uma cosmovisão, só para referenciar para quem escuta? Eu diria que não somente é possível, como é necessário. E isso passa também por uma afirmação. As pessoas às vezes se espantam, né? Mas uma escola cristã, ela vai apresentar uma visão só dela, distorcida, mas se esquecem de que qualquer ensino tem uma filosofia subjacente, tem uma cosmovisão própria também. A cosmovisão, isso é um termo que vem lá do alemão, passando para o inglês, mas que significa tranquilamente uma estrutura de entendimento do que é a vida. A cosmovisão cristã procura entender o mundo do ponto de vista da palavra de Deus, ou do ponto de vista de Deus, que é revelado em sua palavra. Então, tem algumas coisas
que caracterizam uma cosmovisão cristã. Deus existe, Deus se comunica com a humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Deus tem um plano para uma humanidade que é caída, e essa queda em pecado ela está registrada, é um fato histórico, e esse plano de salvação para o seu povo, ela é aplicada pelo Espírito Santo no coração de pessoas que se rendem a essa salvação que está em Cristo Jesus. Esses são pontos assim básicos da cosmovisão cristã, mas no que diz respeito à questão do conhecimento amplo, a palavra de Deus está cheia, mostrando que Deus interage com as forças da natureza, que Deus rege a história. A história não é um amontoado de coisas aleatórias, né? O Abraham Kuyper, que escreveu um livro maravilhoso chamado Calvinismo, e ele defendendo premissas da fé cristã, da fé bíblica, e ele mostra que se você não tem essa visão de mundo que Deus está regendo o universo, você não tem uma história. No máximo você tem uma crônica, um amontoado de coisas. Mas não, nós temos uma história, começo, meio e fim. E isso envolve, então, todas as áreas de conhecimento, desde a matemática até questões assim que estão no campo das ideias, como filosofia. Comênios, com o seu Didática Magna, ainda é relevante nessa discussão? Comênios é uma figura bem interessante. Eu toco nele daqui a pouquinho, tá mas desculpa. Sou curioso. Só para terminar essa questão da cosmovisão, eu disse que não somente pode-se, mas que é necessário. No meu livro eu tenho um capítulo, inclusive, que eu trago exemplos na matemática, na visão de governo, na visão da economia, na visão das áreas de saúde e assim por diante, mostrando como é diferente a abordagem que um cristão deve ter a essas áreas daquela que é feita numa escola que não tem os princípios bíblicos, não tem o apreço à palavra de Deus e que está fora, portanto, da realidade nesse sentido. Ela pode achar que ela é bastante objetiva, mas não, ela é muito subjetiva, a educação ministrada fora da objetividade proposicional que nos é dada pela palavra de Deus. Deixa eu aproveitar que você voltou para o seu livro. Eu dei marcha ré, né? Não, fantástico. Marcha ré nenhuma. A estrada é assim, né? Tem as suas curvas, idas e vindas. Mas a gente está falando vários temas que são bem amplos, né? E muito importantes, mas também para quem está nos ouvindo, conhecer melhor, ter uma visão geral do seu livro. Você já até contou a história de quando começou a falar sobre isso, quando na pré-história o seu filho foi para a escola, né? Mas como então você estrutura o seu livro, introduz e conduz essa discussão nas páginas do seu livro, para que o pessoal que ainda não leu, que não conhece, possa ter aquele gostinho e vá comprar, vá ler e vá conhecer mais esse assunto. O livro ele é praticamente dividido em 3 partes. Né? A primeira parte é uma análise da educação, né, no Brasil, e onde eu trato da filosofia educacional, muito mais do que metodologia. Muitas pessoas acham que é só uma metodologia, mas é uma filosofia educacional, que é o construtivismo que tem direcionado a educação do Brasil durante décadas. Né? E isso aqui, os alicerces foram fincados muito profundos e são difíceis de serem mudados, apesar de algumas tentativas, mas permanece a cabeça dos educadores, a formação dentro dessa visão construtivista. Então, é uma questão um pouco complexa, mas eu procuro dedicar bastante tempo para tentar elucidar para pais cristãos e educadores cristãos como há uma disparidade entre as premissas do construtivismo e da palavra de Deus. Que não é uma verdade absoluta o construtivismo, né? Exatamente. Você tem, como toda filosofia educacional, tem
pedaços adeptos de verdades, Sim. né, que são juntados e apresentados de uma forma onde inverdades são também misturadas, então você tem que fazer uma triagem. A segunda parte fala sobre a educação escolar cristã, e é onde eu desenvolvo mais ou menos exemplos do que seria uma educação escolar cristã. Num dos capítulos, por exemplo, eu falo de como Jonathan Edwards, ele era uma pessoa extremamente inteligente, nós lemos muito sobre ele como pregador poderoso, mas nós nos esquecemos que ele era uma pessoa precoce na sua inteligência, e em trabalhos que ele escreveu ainda, quase que na adolescência, ele examinando áreas da biologia, da zootecnia ali, o trabalho das aranhas tecendo teias e mostrando a formulação matemática daquilo que estava acontecendo, e entrelaçando tudo isso com a pessoa de Deus. Então é uma coisa fascinante você ver como um cristão aborda de uma maneira diferente aquilo que ele vê na chamada natureza, né, que é a criação de Deus. Então essa é a segunda parte. Para localizar. Jonathan Edwards, final dos 1700, né? Segunda metade de 1700, Nordeste dos Estados Unidos. Só para quem escuta, nunca ouviu falar, saber. A gente fala Nordeste dos Estados Unidos, com Solano que é de Recife, e eu que já me sinto um paraibano nato, né? Dá até um aperto no coração. Né? Mas a terceira parte é onde eu faço uma proposição, que é o desenvolvimento do que eu chamo de uma pedagogia redentiva. Pedagogia redentiva seria uma pedagogia firmada em 9 alicerces filosóficos que são bíblicos, né? Na área da metafísica, o que que nós cremos, né? E aquilo, o que é que tem a ver com a educação. Na epistemologia, como é que nós obtemos o conhecimento, e assim vai, na parte da estética, da teleologia, que é diferente de teologia, mas o propósito de todas as coisas, isso nos é dado na palavra de Deus, numa bandeja de prata. Então, as coisas têm propósito, a vida tem propósito, e às vezes isso é tão distorcido, né? E a criança sai da escola, o universitário sai da escola achando que a felicidade dele é o propósito dele estar aqui. Mas uma educação escolar cristã deveria ter, pela minha visão, esses 9 alicerces. E é nessa sessão, voltando à cosmovisão aqui ainda, que eu apresento um diagrama onde, de um lado, você tem as ciências exatas e, do outro lado, você tem a filosofia. E qual é isso fruto de alguma experiência, alguma pesquisa também, em livros e tudo mais. O que é que eu tento apresentar nesse diagrama aqui? Que a penetração filosófica anticristã é menos intensa na área das exatas e essa curva vai tendo uma ascendência e ela vai ser bem maior, quase que exponencialmente maior, na área da filosofia, que você está gravitando no campo das ideias, única e exclusivamente do campo das ideias. Então, ali entra tudo. E no meio você tem as diferentes matérias ali exemplificativas, né? Então, isso mostra, pelo menos, a intenção desse gráfico é mostrar aos pais onde é que eu tenho que dar mais atenção, que matérias eu tenho que dar mais atenção, que pode estar entrando alguma coisa que é anticristã. Aos educadores também. O que é que eu tenho, educadores cristãos, o que é que eu tenho que estar mais concentrado aqui? Porque é mais difícil você distorcer a área das exatas do que a área das humanas, das ciências humanas. Entendi. Então, essa é basicamente a estrutura do livro. Fantástico, fantástico. E dentro disso, uma das coisas que são importantes quando a gente até lê um livro são as referências, né? Ou as pessoas, os ensinos, as visões de mundo ao longo do tempo. Então, você citou aqui Kuyper, Jonathan Edwards,
E tio Fernando falou sobre comênios, né? Então, as pessoas que também querem acessar esse entendimento, querem ouvir mais sobre isso e aprender, crescer mais, como a gente poderia tratar esses referenciais? Quem são escritores, autores, pensadores cristãos, a palavra é difícil de falar, né? Mas confiáveis. Confiáveis no sentido que fiéis ao texto bíblico, fiéis a uma visão evangélica, bíblica, que moldam o pensamento, nosso pensamento até os dias de hoje. Você sabe que é uma coisa interessante, é que o ensino escolar cristão, ele existiu durante muito tempo, não em cima de trabalhos escritos, de uma análise mais aprofundada, mas de uma forma intuitiva, porque servos cristãos que levavam a sério as diretrizes da palavra de Deus, eles aplicaram tudo aquilo na área da educação. Então, Agostinho, por exemplo, ele dá muita importância à educação. Na realidade, Agostinho, em seus escritos, no livro De Doctrina Cristiana, ele considera a educação parte do ministério cristão, ou seja, parte das atividades pastorais, essa dedicação à educação. Ele dá também uma série de conselhos e premissas a educadores em outro tratado dele. Ele está sempre tratando dessa questão da educação. Então, Agostinho. Nós estamos falando no quarto século. Quarto século. Você vê que... A coisa não é hoje, né? Alguém inventou uma coisa. E é interessante, né, que Agostinho, ele considera que os seus alunos, considerava que os alunos, no campo educacional amplo, eles tinham que ler bastante Platão também e dar importância àquilo que Platão havia escrito, porque muito do que nós encontramos em Platão, pela graça comum de Deus, tem sobreposição com algumas coisas da palavra de Deus. Não que ele fosse um cristão, mas mostra como Deus age pela graça comum em diversas frentes. Nada de espantar aí, porque Paulo também cita Parmênides, Epimênides, outros filósofos também da sua época para mostrar o seu ponto, para provar o seu ponto. O princípio do Logos em João é isso também. Logos em João também, Atos 17, Paulo, né, quando ele diz, ele faz a citação lá para provar a soberania de Deus, utilizando um trecho de um filósofo que eles conheciam. Na Reforma, você tem uma redescoberta da palavra de Deus. Alguns acham que a Reforma do século XVI criou novas doutrinas. Nada mais errado do que isso. Né? A Reforma não criou doutrina nova nenhuma. Ela redescobriu doutrinas da palavra de Deus que estavam soterradas por anos de entulho da tradição humana. Então, se a gente fosse comparar os reformadores com alguma profissão nos nossos dias, compararíamos aos garimpeiros, né? Estavam lá tentando descobrir o ouro das Escrituras. E é impressionante nós vermos a ênfase na educação que nós temos em Lutero, por exemplo. Qual foi a primeira providência quase que ele tomou assim que ele tomou a sua posição ali, que ele permaneceria fiel à palavra, que ele não iria voltar atrás, foi se dedicar à tradução das Escrituras. E para que essa tradução fosse lida, as pessoas tinham que ser alfabetizadas. Então uma ele está na frente. Uma escola, né? Isso está lá o fundamento de tudo isso. Exatamente. Cada igreja, bem lembrado, cada igreja é uma escola. Essa é uma das premissas do luteranismo. Para usar a terminologia deles, que a gente não usa muito no Brasil, porque ela virou um pouco católico-romana, em cada paróquia uma escola, né? Mas ele considerava isso também uma extensão, como Agostinho também considerava. Então, Lutero é um referencial muito forte nessa área da educação. João Calvino,
ele criou a Academia de Genebra, né? E é interessante, inclusive, os estatutos da Academia de Genebra foram recentemente traduzidos para o português aí, e é uma leitura bem interessante. Eu nem tinha conhecimento disso, mas o reverendo Felipe Fontes, ele fez referência a isso numa conversa que nós tivemos ainda esta semana. Eu não sabia também. Isso é algo recente, e eu vou procurar também me inteirar um pouco mais onde está isso, porque lá tem a forma de administrar e de ministrar dentro dessa academia. São coisas bem interessantes. Eu uso beca históricas. no meu sermão, e a beca, a toga, cada um dá um nome diferente, do pastor tem a ver com a Academia de Genebra, Com a Academia de símbolo Genebra. de academia, não é clero. Né? E é interessante também como Calvino tinha uma visão social, bíblica, bastante abrangente. Ele tinha aqueles que eram carentes, que não podiam... A escola era paga, mas tinha aqueles que ele abraçava que não podiam pagar a escola também, né? Então, dentro dos reformadores, você vai encontrar essa ênfase. Mas a escola cristã, no sentido assim de décadas mais recentes, ela também, ou pelo menos do século passado, e aqui no Brasil, né? As escolas presbiterianas, batistas, históricas que foram fundadas, elas não foram fundadas tanto em cima de referenciais teóricos, mas dessa intuição e motivação divina aos servos de Deus que estavam plantando aqui o reino de Deus no Brasil. É triste, às vezes, a gente vê algumas escolas que se deterioraram ao longo dos anos, seguiram uma secularização, mas pelo menos isso é o que motivou. Então, o que tem se escrito sobre educação escolar cristã, ele é relativamente recente, vamos dizer, de uns 50 anos para cá. Então, 50 anos é bem recente. No começo você estava brincando de pré-história, né? Falando de 1974, mas não. Se você for pensar na história da igreja, na história da humanidade, 50 anos é extremamente recente, né? E para mim foi ontem, né? Então, Mas a Anchieta também abriu uma escola, né? Mas é outra conversa. Tem um braço educador também, né? Jesuítas, dentro dos jesuítas, né? Isso é um clamor, né, da humanidade ser educado, porque as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito interessante. E recebem o mandato cultural de dominar a criação, sujeitá-la. Como é que você vai dominar a criação e sujeitá-la se você não conhecer sobre a criação? Então, só isso daí já mostra o entrelaçamento com a pessoa de Deus. E falando sobre isso, veja, até aqueles que não professam uma fé bíblica como nós, mas, então você citou os jesuítas, né, tio? Falando do padre Anchieta, e também a gente sabe na história do Brasil que o imperador Dom Pedro II foi um grande promotor da educação no Brasil. E estudioso da Bíblia, né? Mas ele, tipo assim, veja, aquilo corroborando com o que vocês acabaram de falar, ou seja, educação não é uma tarefa que só os cristãos desejam e trabalham, mas educar à luz da palavra de Deus é um desafio e uma tarefa fundamental dos pais e da igreja. Esquecem que hoje o Islã está chegando no Brasil com escolas de princípio islâmico, né? Então isso ninguém fala nada, eu não estou criticando, porque cada um no seu pensamento vai defender a sua filosofia, mas nós temos aqui em São Paulo já escolas que são baseadas numa cosmovisão islâmica. Você vê que a ponta de lança de qualquer filosofia passa pela academia, vem pela educação. Né? Agora, quem quiser, respondendo mais objetivamente sua pergunta, se aprofundar um pouco mais na literatura sobre essas questões, no final do meu livro eu trago uma bibliografia relativamente extensa do que está disponível em português sobre educação escolar cristã. Então, tem diversos livros, trabalhos ali. E, obviamente, que a revista da instituição onde eu ensino atualmente, o Jumper, a Fides Reformata, ela traz, quase todo número, ela traz algum artigo relacionado com a educação. E a Fides Reformata é disponibilizada online hoje em dia. De graça, gratuitamente. livre, é só acessar o site do
Centro Presbiteriano E a de gente está citando Pós-Graduação. isso, a gente falou em outro programa, numa outra semana, a gente falou a respeito de um livro que sobre discipulado do Van Hooser, que saiu pela editora Vida Nova. E na hora o tio Fernando lembrou, não é jabá, não estamos. É porque nós queremos sempre que quem nos ouve ou compre, e principalmente esses materiais que estão a acesso gratuito, que a gente continue a ler, a crescer e se informar, né? Sabedoria que vem das escrituras e que muitos homens e mulheres têm escrito um bom material. Deixa eu contar o testemunho. Eu só tive um privilégio de ir à Europa uma vez só na minha vida. E por bênção de Deus, fiquei hospedado em Estrasburgo. Estando em Estrasburgo, aí eu quis conhecer o liceu onde Calvino tinha dado aula. E consegui entrar no liceu, que é um lugar bastante exclusivo, mas consegui entrar. E quando entrei no saguão, virei assim, e embaixo da escada uma carteira, dito carteira usada por João Calvino para ministrar seu curso. Tá lá. Eu entrei no site do liceu, acho que era Busser, né? Martin Busser. Que acho que organizou, não me lembro, mas tem outro nome, mas não fala nada. O site da instituição hoje fala dos professores notáveis, não tem uma palavra sobre Calvino, mas a cadeira dele estava lá, carteira. Não sei se você já viu isso. Eu contei para outro colega que vai muitas vezes para lá para Estrasburgo. Eu nunca soube disso. Falei, pois ninguém sabe. Mas eu entrei lá e, de repente, me encontrei com essa carteira. Então, é interessante lembrar também que Calvino esteve em Estrasburgo, alguns sabem, por causa do momento que ele foi expulso de Genebra e tal, aquelas coisas. E ele dava aula no liceu também, né? Ele era um professor. Claro que nas áreas de alcance dele, evidente, mas é interessante nós pensarmos isso. Não só falavam na teoria, mas eles também agiam nessas áreas de ensino, né? Nós tínhamos aqui no Brasil, né? Tínhamos gramática, Eduardo Carlos Pereira. Isso. Nós tínhamos vários homens cristãos. Educadores. Na área de peso, matemática tínhamos também, eu esqueci o nome agora do autor na área de matemática, o Eduardo Carlos Pereira na área de português, na língua portuguesa, né? É interessante isso, né? Que às vezes nós esquecemos nos dias de hoje. Isso eu acho que é fundamental a gente ressaltar, porque as pessoas, de repente, que não conhecem o cristianismo, não conhecem uma igreja, têm uma visão externa, né? De repente, alguém até está ouvindo o programa agora e não é cristão, caiu ali no Spotify, no Google, achou um podcast, está ouvindo. Existe uma visão muito equivocada, como se o mundo, né, os inimigos da fé cristã, promovem o cristianismo como algo obscurantista, né, negacionista, antiquado, ultrapassado, que o mundo de hoje não tolera mais isso. E muito pelo contrário. Na história da igreja brasileira recente, nós temos muitos homens e mulheres defendendo a fé cristã e escrevendo e trabalhando na academia e servindo e sendo excelentes na educação. Solano, eu quero falar agora um pouquinho sobre como isso se aplica no dia a dia. Eu gosto sempre, acho que é mania de pastor, né? A gente, então, lê, explica e quer aplicar isso, como essa nossa visão de mundo cristã para a educação vai se aplicar ao dia a dia das famílias, ao pai, à mãe que estão nos ouvindo. Mas, novamente, eu vou fazer essa pergunta e você vai me responder depois desse nosso próximo intervalo. Fique aí com a gente já volta. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça a Telmídia, uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Então, Solano, sobre essa aplicabilidade, né? A pergunta que eu acho que eu faço muito quando eu estou pregando é: preguei, ensinei o texto, li o texto e daí, né?
Então, a gente falando sobre essas várias nuances da visão do ensino, da educação, você falou no começo da responsabilidade dos pais, essa responsabilidade é dos pais. Então, como a gente vai aplicar isso na vida de muitos crentes, muitas pessoas que estão nos ouvindo, e perguntas básicas, né? De repente é uma pessoa que não tem condição de pôr o filho numa escola particular, de repente você mora numa cidade, numa região que não tem nem escola cristã, nem as que são religiosas, que tem só atividades religiosas, ou seja, não tem escola cristã nenhuma. Como os pais cristãos precisam estar atentos e como eles precisam conduzir, como fazer para conduzir bem a educação de seus filhos e inculcá-los nas verdades da palavra de Deus? Eu acho que tudo começa com uma conscientização dos pais, e isso vai depender muito também da fidelidade pastoral das igrejas em que eles estão envolvidos, de se conscientizarem de que o cristianismo não é apenas uma fé compartimentalizada e meramente devocional, um exercício devocional que eles se dedicam aos domingos, mas é algo para ser vivido nos dias da semana. O domingo é onde eles vão se alimentar também, e essa alimentação tem que ser contínua da parte deles, aí não mais direcionada, mas espontânea, eles têm que ter essa conscientização. E nessa conscientização, eles vão ter também que praticar a fé cristã, seus princípios de honestidade, de propósito de vida, de respeito ao próximo, de ter a consciência de que tudo tem um objetivo maior que a glória de Deus, nos aspectos de suas vidas, né? Na sua profissão. Quantas pessoas não depois se envolvem no dia a dia da profissão, daquilo que estão fazendo, e aí olha para o seu lado, para a esquerda, para a direita, e não há diferença no que ele está fazendo daquilo que os outros fazem. O testemunho se esvai como em fumaça. Às vezes ficam até com vergonha de serem evangélicos, né? E já se disse que o mundo está permeado de agentes secretos do reino de Deus, né? São tão secretos que ninguém sabe que eles são agentes. Mas Deus quer agentes explícitos. E aí, essa conscientização vai fazê-los também dar a atenção necessária à família. Muito disso vem daquilo que nós chamamos instinto maternal ou paternal, que é aquele sentimento colocado por Deus na humanidade, não somente nos cristãos, né? Não são só os cristãos que tomam conta dos seus filhos, que procuram alimentar os seus filhos. Não são somente os cristãos que, se o filho pede pão, eles não dão pedra. Essa é uma ilustração bíblica mostrando como isso está inerentemente na nossa natureza. Então, os pais procuram, como regra geral, o bem dos seus filhos. E que coisa melhor para exercitar esse bem dos filhos do que estar preocupado e acompanhando o processo educacional. Na prática, isso significa conversar com o filho. O que é que não esperar que venha a demanda de lá. Você lembrou bem no início que as crianças absorvem, chegam em casa, acho que foi o Fernando que também falou que eles vêm com um problema, assim, muitas vezes. Mas, às vezes, eles não apontam o problema, porque eles não sabem nem formular. Eles estão incomodados. Mas aí, nessa conversa que os pais têm que ter, como é que foi, e aí eles têm que fazer o direcionamento, mostrar o porquê das coisas, fazer como o Salmo 78 nos indica também, contar a uma geração para que ela, por sua vez, conte à próxima geração os atos, os feitos de Deus, mostrando esse entrelaçamento. Participando ativamente da escola, verificando se aquela escola tem portas que eles possam também estar lá presentes, interagindo,
e fazendo valer a sua voz, mostrando que existem outras perspectivas, outros pontos de vista, e não sucumbir achando que nada pode ser mudado. Pelo poder de Deus, muitas coisas podem ser modificadas, não pelas nossas forças. Eu lembro de uma filha minha chegando em casa pequenininha. Ela mentiu para mim, pai. Ela mentiu para... Indignada que a colega de escola mentiu para ela, porque era uma coisa que em casa ensinamos que não se faz, e não fazíamos, e não... Eu não vou dizer que... Se falar que nunca mentimos, já estou mentindo mais uma vez. Mas a verdade é assim, mas era um padrão que ela aprendeu. E ela se indignou que uma colega da escola mentiu para ela. E chegou em casa, mas assim, transtornada com a colega, que ela considerava amiga, né? Então as crianças, obviamente que elas têm uma percepção muito aguçada, mas os pais têm que estar acompanhando, lendo aquilo que é dado como leitura. Às vezes não são nem os livros didáticos, mas são os livros paradidáticos, que trazem uma carga muito grande contra a fé cristã. São coisas tão, infelizmente, eu ia falar, são coisas pequenas. Não são coisas pequenas, sutis, mas elas se tornaram sutis porque também muitas vezes a gente se acostumou. Sim. Então, nós mesmos pais. Tem um desenho que meus filhos veem bastante. E recentemente eu falei assim, espera um pouquinho. Ninguém fala nada, é um desenho infantil tranquilo. Mas uma das personagens que no final ela sai como uma heroína, no sentido não clássico, porque ela não vai virar super forte, mas ela sai vitoriosa. Ela primeiro fica nítido no desenho, ninguém percebe, ninguém fala, mas a gente que é adulto percebe que ela não é casada e vive com um namorado. Depois fica nítido no mesmo desenho que ela chega de umas atividades que ela estava desenvolvendo e o namorado está com outra mulher. E então ela é traída. E termina, né? Esse é um filme aí de uns animaizinhos que cantam, porque termina a história com ela empoderada. Escreveu uma música sobre ela e a música diz assim, eu sou livre enfim, sou livre para mim. E a gente, tipo assim, é só um desenho de bichinhos que cantam. Mas a filosofia subjacente é uma filosofia antifamília. Hoje fala-se muito, tem que ensinar algo mais além da família tradicional, né? É uma filosofia que vai gerar essa ideia do empoderamento pessoal, eu posso tudo, né? Você, yes you can, né? Você, isso é a palavra de ordem, né? Do dia, você pode tudo. E dos meios ilícitos, né? Porque tem personagens também de desenho que tapeiam, enganam, desobedecem os pais e tal, e no final são vitoriosos. Então isso eu também já cansei de ver em vários desenhos. Então essas questões aí, elas têm que ser, pelo menos, tratadas e mostradas aos filhos, e você vai estar auxiliando eles a visualizarem as influências do mundo de uma forma correta. Deixa eu só voltar a um ponto anterior que você falou, que muitas vezes o pessoal vê a fé cristã como um obscurantismo, né? Sim. E tem um livro muito bom da Nancy Pearcey, que foi traduzido, a tradução é um pouco infeliz como verdade absoluta, mas o título em inglês é A Verdade Completa. E nesse livro ela mostra ao longo da história como a verdadeira ciência, conhecimento foi fomentada por pessoas que tinham a fé alicerçada em Deus e na sua palavra. Então, em vez de você ser obscurantista, se você é cristão, você está abrindo a sua mente. Quem está fechando a sua mente são exatamente aquelas filosofias que ensinam que você não deve dar atenção às coisas metafísicas, além da física, as realidades metafísicas, que você deve se preocupar somente com o mundo físico ao seu redor, o que você pode palpar, o que você pode ver, enquanto que as coisas
metafísicas espirituais são tão reais quanto essas aqui. E se você, isso aí já tomando emprestado de Francis Schaeffer, se você vai observar apenas metade da criação, né, que é essa parte aqui, você vai terminar com uma visão distorcida de vida. E nós temos geração após geração que foram formadas dentro desse tipo de pensar. E aí, quando entra a fé cristã no meio, eles acham que você é tendencioso e obscurantista, sem falar no ponto que eu já me referi, que todos os modos de vida têm uma filosofia também, não é só o cristianismo. Apenas nós devemos ser honestos e explicitar qual é a nossa filosofia. Ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Nenhum ser humano é neutro. Uhum. Toda pessoa, todo homem, toda mulher tem o seu entendimento de vida, os seus pressupostos, tem a sua história, a sua bagagem de aprendizado, né? Isso. E aí querer dizer que só o cristão é assim, todo mundo é neutro, todo mundo é livre, mas o cristão é aprisionado a pressupostos antigos e obscuros, né? E isso é martelado com tanta intensidade que às vezes gera-se um entendimento de massa que, se você não seguir aquele entendimento de massa, fechar os olhos, né, às coisas que a fé cristã apresenta, aí sim você está sendo levado, né, pelos outros, e você abriu mão do seu livre pensar, que é tão prezado hoje em dia. Tem ainda uma questão prática também. Ótimo. Que você me perguntou, eu falei muito dos pais, o que é que eles podem fazer, sim. mas vamos falar um pouquinho dos jovens e do jovem universitário. Né? Como é que ele pode ele pode abordar, se comportar, sobreviver dentro do ambiente universitário? Porque é ali que você vai receber uma carga muito intensa, não somente dos professores, de vários professores, como também dos colegas. No ambiente universitário, costuma-se dizer, isso a academia fala com letras garrafais, ou escreve com letras garrafais e fala em alta voz, que o conhecimento se produz através do contraditório. Traga o contraditório. Então, se o jovem cristão ele for suprimido em seu pensar, em sua voz, naquilo que ele tem a dizer, ele pode apelar a isso daí. Você não diz que o contraditório é que vai produzir o conhecimento? Pois bem, eu sou o contraditório, porque eu estou ouvindo todo mundo aqui falar uma coisa só. Então, você deveria me dar atenção para que eu explicasse as coisas que eu creio e como devemos viver nesse mundo tenebroso. Aqui que nós vivemos. Mas isso assusta, porque normalmente quem está agindo assim, ele não tem resposta para alguém que o contradiga, e daí ele vem e corta o assunto, né? Uhum. Então, normalmente... É uma luta, de fato, né? Como a gente não vai separar em esferas distintas, né? Obviamente que a luta cristã, no nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus, que é uma luta espiritual, né? Ela se dá em todas as áreas da vida. Todas as áreas. No ensino, no academicismo, no meio universitário. Na profissão. Na profissão também. Deixa eu falar de uma terceira personagem nessa história que ainda não foi falada, não temos tempo para tratar de tudo, eu sei, mas o professor. Você é professor cristão, tem uma fé, está numa escola que não é confessional. Você tem como agir com esse entendimento da importância. Você, vamos lá, para usar a sua área. Eu sou professor de matemática, né? Numa escola que não é nem cristã nem anticristã. Na verdade, é o que a gente chama de escola secular, né? Esse termo. Tem como eu, como professor, dando aula na minha matéria, apresentar isso numa ótica cristã? Como que eu posso me preparar, já que o Neto falou sobre prático? Que pode me ajudar nessa caminhada se a minha própria escola, né, o meu currículo, ou seja o que for, ele não me
fornece esses mecanismos ou esses instrumentos? Essa é uma área muito interessante e, obviamente, que o ideal é uma estrutura Certo. que seja direcionada por princípios cristãos, cuja gestão maior tenha a convicção deles e que consiga trabalhar com seus professores dentro desse alinhamento. Então, isso vai chegar até a sala de aula. O que fazer quando você é um professor cristão? Primeiro, a primeira luta que você teve, ou talvez ainda esteja tendo, é com toda a bagagem educacional que você recebeu. Certo. Porque toda ela foi massivamente centralizada em certas premissas que fogem a tudo aquilo que você aprendeu como cristão. Então, você vai ter que ter uma sabedoria muito grande, vai ter que ler bastante, vai ter que encontrar respaldo em pessoas que já trataram dessa questão, isso é possível, para fortalecer suas próprias convicções. Segunda coisa, você vai ter que saber que você não vai poder mudar tudo. Deus não lhe colocou naquela estrutura com o poder de diretor-geral ou de gestor daquela instituição. Coordenador, qualquer ou coisa. O que for. Você está empregado numa estrutura que tem um direcionamento diferente. No entanto, cada pessoa, não é só o professor, mas cada pessoa tem um círculo de atuação, de influência, no qual ele pode e deve exercitar as premissas cristãs em sua vida e que influenciam aqueles que estão ao seu redor. Então, um professor não cristão numa escola, um professor cristão numa escola não cristã, ele pode influenciar os outros pelo modo como ele vive, ele pode expressar a sua fé. É interessante que nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito trabalho feito por juristas que mostram que professores em escolas públicas eles não podem ter nenhuma sanção se eles expressarem a fé deles. Eles podem dizer, eu creio dessa forma. Eles não podem fazer tentar constranger alguém e tal. Mas essa colocação, a convicção deles, isso é uma arma poderosíssima. Terceiro, ele pode, naquele universo ali da sala de aula, tem algumas questões de disciplina, de ordem, que procedem da palavra de Deus, que ele pode mostrar o diferencial que a criança vai, ou o aluno vai perceber logo de cara que tem alguma coisa diferente ali naquele pedaço. Como, né? diz Pedro um oásis. Como diz Pedro às esposas, ganhe pelo seu correto procedimento. Procedimento, exatamente. E tem que ser, aí é uma prova, né, para ele. Não é fácil, não, é uma coisa difícil. Mas ele vai ter que ter sabedoria e pedir a Deus sabedoria que dá àqueles que pedem, para que ele exercite a fé cristã ali dentro daquele pedaço que Deus lhe deu para gerir, que é ali. O conteúdo, talvez, ele não vai poder mexer, mas ele vai poder trazer, às vezes, alternativas. Né? Ele vai poder, por exemplo, ensinar uma teoria e colocar isso em letras garrafais. É uma teoria. É uma teoria que é majoritariamente aceita pela academia. Ele pode ter que ensinar a teoria da evolução, por exemplo. Exatamente. Mas existem outros que dão outras respostas a isso daqui, de tal maneira que ele vai alargar a visão dos seus alunos. Os alunos ali vão sair pelo menos com a percepção de que há algo mais. E isso já é 70%, 80% do caminho a andar. Nesse sentido, foi quando eu citei Comênios lá no começo da nossa conversa. Nem falamos dele, né? Então, mas não tem problema. Eu não estou Fica malhando. Não estou malhando muito. Toda vez que a gente está desenvolvendo bem, conversa bem, passa rápido, né? Aí a gente sempre fala que semana após semana no nosso episódio, fala assim, não, então já vamos marcar a próxima conversa sobre esse assunto. Parece que a álcool, né? Tem que esquentar antes.
Mas só para dizer assim, existe ainda material na questão prática? Você citou aqui, lembrou para nós bem de Kuyper, nós temos talvez comentários, ainda são relevantes para... Eu sou um professor e eu precisava abrir um pouquinho a minha própria visão sobre a questão da cosmovisão e tal. São livros relevantes ainda ou são apenas históricos, pontuais? Não precisa falar detalhes, eu só apenas... Bom, sem querer repetir o que já foi colocado, né? O meu livro é para pais e educadores, né? Então tá bom. Então, agora tem um livro excelente do Dr. Felipe Fontes, que é Educação na Família, na Igreja e na Escola. Inclusive, esse livro, creio que tem um capítulo sobre o professor cristão numa escola não cristã. Ótimo. Então, Fantástico. é uma referência contemporânea de alguém que é extremamente competente, que tem se dedicado também a essa área educacional e tem escrito bastante sobre isso, em artigos e pelo menos em 2 livros. Quando nós conversamos com ele, foi sobre esse livro? Não foi, né? Não, então, mas aí foi, vai a ter gente um já outro falou, programa. mas tem um episódio, já está no ar, já desde a temporada passada, com o Felipe Fontes sobre educação. Então é isso. A gente tem sobre educação. Mas a gente pode chamar ele aquele de novo também e aproveitar e chamar o Solano junto. Seria uma bela mesa, você, o Solano e o Felipe. Bom, você, né? Eu Porque não, o você não, tio fica Fernando tranquilo. anda apresentando episódio aí sem a minha presença, né? Eu já falei que daqui a pouco o Marcelo vai me pôr para fora e vai deixar o tio Fernando Você não tocando o barco percebeu aqui. que eu falei pro meu filho falar com a companhia onde ele trabalha para você não poder chegar aqui, né? Você não percebeu ainda até agora, né? Esses são assuntos para outros momentos. Mostrar o livro? O pessoal da técnica está falando para mostrar o livro. Que a gente tinha dito que quando a gente edita, a gente põe a foto do livro. Mas o livro está na já mão que, aí. atendendo a pedidos. Vai, Felipe. Vamos focar aqui. Foca o livro aí do Solano, por favor. Vou até sair de frente aqui. Para quem está nos assistindo, aproveita e vê o livro na mão. O problema é Augustus e Mauro cooperarem. Acho que esse é o problema do livro. Só aí, para né? aqui, o prefácio, a apresentação do Augustus Nicodemos. O prefácio foi escrito pelo Dr. Mauro Meister. E aí dizem as más línguas que aqui na capa tem o apresentador, depois tem o autor do prefácio e sobrou para o escritor aqui, que está aqui nesse lado aqui. Obrigado. Solano, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Privilégio conversar esse assunto. É muito gostoso, pelo menos muito interessante, extremamente importante para a vida da Igreja de Cristo. E esse é o Theo Media Cast, áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo. Muito obrigado por ter vindo, Solano. Eu é que agradeço e espero que alguns, principalmente pastores, se motivem a apoiar iniciativas nessa área educacional. Às vezes tem tanta gente qualificada nas igrejas espalhadas por esse Brasil e que tem desejo até de terem mais liberdade e saírem, às vezes, de uma escola pública para estarem ministrando no ambiente cristão. E quem sabe eles podem também encorajar e seguir essa máxima que vem da Reforma, passou por Calvino, né? Em cada igreja, uma escola. Né? Essa é a nossa oração. Obrigado a vocês. Amém. Isso é Amém. uma coisinha bem rápida. Claro. Vamos falar um pouquinho de homeschooler. Eu estou brincando. Não, hoje não. Esse é o assunto de outro episódio. Exatamente, com certeza. Esse é o assunto de outro episódio. Apenas provocando aqui. Não provoca o homeschooler aqui não, tá bom? Mas que bom a gente poder conversar sobre isso. Tio, obviamente, obrigado mais uma vez, obrigado, Solano. E eu quero agradecer a você que esteve conosco durante todo este programa, que está nos ouvindo. E se você está aí nas principais plataformas de streaming ouvindo o Theo Media Cast e quer assistir em vídeo esse programa na íntegra e vários outros conteúdos cristãos para a edificação da sua vida e da sua família, vai lá no theomedia.com, baixa o nosso aplicativo e você tem acesso gratuito no nosso novo plataforma a diversos conteúdos. Contudo, nós fazemos parte de um trabalho importante da Comev, as Comunicações Evangélicas, que está há 50 anos servindo como missão no Brasil. Você quer ser nosso parceiro missionário? Quer contribuir para mais 50 anos de missão na nossa nação e em outros países que falam a língua portuguesa? Vá
faça a sua assinatura e cada assinante da Teomídia é um parceiro em missões da Comeve e do Teomídia Cast. Que você possa também estar conosco nessa empreitada missionária e continuar proclamando o Evangelho de Cristo e falando sobre teologia, vida e fé para a glória de Deus. Obrigado, um abraço a você e até semana que vem.